Entrevista com o professor Leni Streck, que esteve hoje na Escola de Magistrados falando sobre os direitos desde Antígona até o homem sem qualidade. Professor, o senhor na sua palestra, na sua apresentação, o senhor falou que quando os juízes se atêm às leis, o senhor tem medo. O senhor poderia explicar isso? Na verdade, eu tenho medo dos dois lados. Quando o juiz se coloca como uma espécie de escravo da lei, é um problema. E quando ele se coloca como dono da lei, também. E Shakespeare mostra isso muito bem, já que nós tivemos no direito de literatura, o Medida por Medida mostra o juiz Ângelo perigoso. Porque se de um lado ele está condenando, né, Cláudio, porque ele é um escravo da lei, mas por outro lado ele promete soltar Cláudio desde que a Isabela durma com ele, enfim, o ame. E aí ele se torna o dono da lei. Essa é uma discussão que vem desde a primeira objeção de consciência, que vem desde Antígona. Daí porque a fala de hoje foi de Antígona ao Homem Sem Qualidades, Der Mann ohne Eigenschaften, que é o maior romance, o maior livro, o maior romance do século XX, de Robert Musil, da Alemanha. Então, qual é o ponto, o meu ponto? Há vários modos de contar, há vários modos de tentar mostrar que o direito necessita de grandes narrativas. Direito e literatura, qual é o ponto? Então, se nós pegarmos Antígona, ali veremos que já havia esse grande debate. A lei não contém todo o direito e a questão da justiça. Claro, ela queria enterrar seu irmão, era proibido, e ela faz uma objeção de consciência, condenada à morte. Isso na trajetória, depois passando pela Oresteia, enfim, por Ésquilo, a questão do primeiro tribunal, toda a influência dos sofistas nisso, depois chegando a partir do Nome da Rosa, Humberto Eco, e depois entrando na modernidade, ênfase em Shakespeare, a importância da discussão que Shakespeare faz 30 anos antes, ele adianta a discussão que está em Hobbes. Shakespeare era um moderno nesse sentido, a racionalidade da lei, ali na discussão do Mercador está isso bem posto. Então, a partir dessas discussões, nós podemos fazer uma trajetória até o século XX, fiz isso com uns 20, 25 autores, para chegar no Homem Sem Qualidades, Der Mann ohne Eigenschaften. Qual é esta questão? Qualidades são atributos, então, em castelhano, a tradução é Eigenschaften, traduzido como atributos. Me parece melhor que qualidades. Então, o homem sem qualidades é um homem que tenta romper, é um homem das possibilidades, ele tenta romper com o velho, tenta romper com o paradigma essencialista, com o paradigma da substância. E isso se passa no início dos anos 20 do século XX, quando nós estamos exatamente antes das duas guerras, passando por grandes transformações. Então, a procura dele, né, para superar o homem dos atributos ultrapassados e se transformar num homem sem aqueles atributos, o homem das possibilidades. E esse é o grande desafio nosso também, construir um direito sem os atributos ruins do passado, sim com as possibilidades do futuro.